Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços. Salas sem ventilação e até goteiras. Ruas esburacadas. Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local. Hospitais sucateados. A saúde está zerada! Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo. Crianças disputando alimentação com os urubus. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes. Um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Clique no link e cadastre-se gratuitamente para o evento de lançamento. Você irá ganhar acesso ao e-book Ideologias Políticas que montamos para o curso ministrado por Lucas Ferrugem na Brasil Paralelo. Seu cadastro também é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve. A cabeça tá aí. Botou o pé pra cá também. Cuidado. Puxa muito não, senão... Eles foram escutando os gemidos do bebê. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí, já. Chama a ambulância. Já avisa o hospital. Liga 16 minutos. Quando eles foram tirando, eles perceberam a movimentação. Saiu. E que a criança estava viva. Vamos levar. Vamos levar, mano. Vamos levar. Bora. Já vai lá, Henrique. Então, algumas etnias no Brasil têm dentro da sua cultura o que a gente chama de prática nociva cultural, né, que é a prática do infanticídio, crianças que nascem com deficiência, filho de mãe solteira, às vezes gêmeos. Eles classificam um ser do bem, o outro amaldiçoado. E muitas vezes essas crianças, elas são rejeitadas. A gente tem casos de crianças enterradas vivas com 1 ano, 2 anos, algumas destinadas à morte com 5 anos. O que acontece? Essas crianças também são sacrificadas. Então, a palavra não é infanticídio, é assassinato de crianças. A gente trata isso como uma prática nociva cultural. E praticamente todas as culturas existem isso. Por exemplo, a nossa cultura brasileira, urbana, a gente tem várias práticas nocivas culturais. A corrupção faz parte da nossa cultura, né? É uma prática nociva. Isso nos prejudica e muito.
A anemia, acho que eu tive logo depois que me enterraram, porque quando me enterraram eu perdi muito sangue. Eles me enterraram porque a mulher, que era minha mãe verdadeira, ela era mãe solteira, então ela não tinha condições de me criar, então ela foi e me enterrou. Minha mãe, que estava voltando da roça, ela ficou sabendo, minha mãe adotiva, ela ficou sabendo que eu tinha sido enterrado e me resgatou. Perdi muito sangue, porque entrou muita terra nos meus ouvidos, nariz e boca. A questão da anemia, ela é até hoje, eu faço tratamento desde criança, lá no Hospital da Criança. A cada um mês eu vou lá para o Hospital da Criança, tomo 3 bolsas de sangue e se eu tivesse na aldeia, eu não teria sobrevivido. Eles nem sabem exatamente como vão cuidar dessas crianças, como vão alimentar essas crianças, como é que o recurso de uma cadeira de rodas vai chegar até eles, né? Essa questão do infanticídio, nós não podemos ver como uma crueldade dos povos. Os índios acreditam, por exemplo, que uma criança com deficiência, ela não vai conseguir acompanhar a comunidade na hora da caça. E a dinâmica das aldeias, as mulheres vão para a roça, os homens vão para a caça, a aldeia fica sozinha. Essa criança com deficiência não consegue acompanhar o pai. Chega com 12 anos, por exemplo, ele não consegue levar uma criança para caça. Deixa a criança sozinha na maloca. Essa criança vai sentir fome. Ou essa criança pode ser comida por uma fera. Pode entrar uma onça na aldeia, ela está sozinha. O dilema de sobrevivência que faz alguns índios matarem seus filhos não é uma exclusividade desses povos. Muitas vezes, nossa civilização também encara a sobrevivência humana com olhos pouco caridosos. Como se ela pudesse ser reduzida a um cálculo matemático. Apenas 3 anos após o fim da Segunda Guerra, o ambientalista William Vought publicou um sucesso de vendas chamado Caminho para a Sobrevivência. O livro era um manifesto contra os países pobres com populações que se multiplicam rapidamente. O autor atacou até a medicina por tentar manter o maior número de pessoas vivas e louvou a prática do infanticídio na Grécia Antiga. O periódico Science publicou um artigo chamado A Tragédia dos Comuns. O biólogo Garrett Hardin argumentava que o colapso ambiental era inevitável, haja vista a proliferação desenfreada de humanos. Alguns anos depois, o livro Os Limites do Crescimento foi publicado, defendendo que o planeta estava à beira do colapso ecológico. If we continue to let population grow, and if we continue to exploit the underdeveloped countries, if we continue to pollute the seas with a wide variety of compounds and so on, it's very difficult for me to picture things holding together for more than another decade or so. O Limites do Crescimento foi um relatório encomendado pelo Clube de Roma, especialistas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tinham feito um estudo, e esse estudo disse que o mundo precisaria mudar, que senão ia começar a faltar as coisas, o mundo seria insustentável mantendo aquele consumo da época, mantendo os comportamentos das pessoas naquela época. Our option is not between this kind of society, present society, and a stable state society. It is between a stable state society and chaos. Overpopulation, so long predicted, has stolen upon us. It's getting worse week by week. We have to get the death rate and birth rate in balance, and there's only 2 ways to do it. One is to bring the birth rate down, the other is to push the death rate up. Nas ficções científicas, o mundo passou a aparecer como um lugar superpovoado, repleto de crimes e disputas por recursos escassos. Listen to me, Hatcher. You gotta tell them, Silent Green is people! Muitos cientistas famosos, como Richard Dawkins, ainda hoje advogam abertamente o aborto de bebês com síndrome de Down. If you accept abortion at all, then aborting because you've been diagnosed by an amniocentesis of having a Down syndrome child is surely not a worse reason for aborting than aborting just because you feel like it. Tudo isso são consequências das ideias do reverendo Thomas Malthus, que em 1789 escreveu o seu ensaio sobre o princípio do povoamento. Malthus anunciou que o crescimento populacional logo ultrapassaria a capacidade de produção de alimentos.
O que começou com uma preocupação razoável relativa ao uso de recursos, acabou se transformando na ideia de que a humanidade era como um vírus se espalhando pelo planeta. O homem é o problema da natureza. É o que eu chamo de obsessão pela desantropização. A obsessão em perseguir a presença do homem na natureza. É quase como se dissesse, se a gente tirar o homem da natureza, a gente resolveu o problema do meio ambiente. Você combate o homem, portanto você está promovendo o desenvolvimento ambiental. That's what time it is for us. In 40 years, 32 billion people will fight to survive. And still, we keep attacking our own environment. There have been 5 major extinctions in the Earth's history. And unless we take bold, immediate action, the 6th extinction will be our own. A projeção da imagem do homem como um parasita destrutivo da natureza, com um futuro sombrio, em um planeta superpovoado, sem comida suficiente. Global warming will melt the polarized gaps within 80 years, flooding 90% of all habitable areas on Earth. Unchecked population growth will overtake food production in less than 50 years, leading to famine and war. This is not conjecture. This is fact. One way or another, our world is coming to an end. Now the question is, will we end with it? Mas o pesadelo que a ficção científica anunciou nunca se tornou realidade. Em grande parte, graças aos esforços do homem. O Alisson Polinelli é conhecido no Brasil inteiro, no mundo tropical inteiro, como o pai da moderna agricultura sustentável do Brasil. Que hoje está sendo aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e ele é merecedor mesmo desse prêmio. Por quê? Porque nada disso teria acontecido se não fosse ele. Então ele é o pai desse processo todo. Por quê? Porque a alimentação gerada no Brasil hoje é para mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteirinho. Nós alimentamos hoje mais de 12% da população do planeta. Antes do trabalho dele, nós importávamos comida. Então o Brasil é um país que garante alimentação e, portanto, garante paz. Nada mais digno do que dar ao Alisson Polinelli o Nobel da Paz, porque ele resolveu, com seus amigos, seus assessores, seu auxiliar, com equipe técnica de primeira qualidade e produtores brasileiros determinados, a aumento da produção agrícola brasileira transformou o Brasil em importador e exportador de alimentos. Revolução Verde. Tá aqui dentro? Tá aí dentro. Então vamos lá. A cadeirinha do senhorzinho. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no oeste, chamada Bambuí. Eu acompanhava muito meu pai na sua tarefa de engenheiro agrônomo para levar aos produtores uma mensagem tentando melhorar o seu sistema produtivo, que era muito arcaico, incipiente, não conseguiam tirar renda suficiente para a sua própria alimentação. E ele esforçava, tentando mostrar que existiam soluções. E eu ouvia de outro lado também, e isso me gravou muito, a angústia do produtor. Saber que ele poderia melhorar, mas não tinha condição para melhorar. Isso marcou muito a minha alma, o meu sentimento. Que quando eu tinha 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria estudar agronomia. Até os anos 80, o Brasil era importador de comida. A gente não era autossuficiente em carne, a gente precisava importar arroz, precisava importar feijão, precisava importar tudo. O Brasil não tinha terra fértil, as que tinham já estavam ocupadas e nós estávamos com um drama muito grande. 1/3 do que nós consumimos era importado, o Brasil não conseguia produzir. A família média brasileira gastava metade de toda a sua renda familiar
não é de salário, não. Só para alimentar. Quem gasta metade da sua renda familiar em alimentação, não vai sobrar dinheiro para vestuário, para residência, saúde, educação, segurança, etc, etc. Olha, era uma época triste. E o que aconteceu foi que, em determinado momento, o governo decidiu que era uma prioridade do país se tornar autossuficiente na produção de alimentos. É uma coisa de soberania mesmo, de segurança alimentar. É eleito presidente o general Ernesto Geisel. Ficou sabendo dos trabalhos em Minas, mandou buscar tudo que tinha e fez uma visita caladinha. E encantou com o que viu lá. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Ele era o ministro da Agricultura da época e ele só conseguiu fazer isso porque ele teve autonomia total. Não é uma coisa barata você mandar 3 mil pesquisadores para os 4 cantos do planeta e depois trazer esse pessoal de volta, investir na continuidade das pesquisas. Então, se tem um responsável aí por essa transformação do Brasil, esse cara é o Alisson Paulinelli. Vocês vão lá conhecer a pesquisa no mais alto grau que ela tiver. Não se esqueçam. A ciência é lá. Tecnologia e inovação é no bioma Cerrado brasileiro. Cerrado, naquele então, nos anos 70, os agricultores tradicionais, paulistas, paranaenses, diziam Cerrado, Deus me livre. Cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria Cerrado. Terra infértil, seca, tinha pouca umidade, matéria orgânica muito baixa, pouca argila. Ninguém queria saber de Cerrado. Mas a ciência brasileira, isso que é uma coisa importante. A tecnologia brasileira desenvolveu mecânicos e instrumentos que domaram o Cerrado, transformando aquela agricultura degradada, áreas degradadas, perdidas, uma mata pobre, em área produtiva. Foi assim que nós montamos um sistema para recompor a agricultura, tornar o Brasil autossuficiente e depois, acima do que nós esperamos, nós conseguimos fazer uma agricultura tropical altamente sustentável e competitiva. E nesses últimos 40 anos, nós viramos a chave. A agricultura e a pecuária do Brasil hoje são muito diferentes do que eram há pouco tempo atrás. Tanto é que nesse período, exatamente nesse período, o Brasil deixou de ser um país importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundial de comida. Como é que foi possível fazer isso? Com modernização tecnológica. E nós fizemos o inverso do que fez o mundo até aquela data. O mundo até aquela data usava as terras férteis. Aqui nós fizemos o inverso. Nós pegamos o Cerrado, que era a terra mais degradada que existia no mundo. Pegamos esse Cerrado, recuperamos a sua fertilidade, recompusemos todos os elementos químicos, físicos, biológicos, para que ele se transformasse outra vez numa área produtiva que deve ter sido aí há não sei quantos milhões de anos atrás. Mexendo, inclusive, com regras de comércio global, muito fortemente. Então, segurança alimentar, de um lado, sustentabilidade, do outro lado, são a base do futuro da humanidade. E ambos passam pelo quê? Pelo agro. Em 2020, a Organização Mundial do Comércio reconheceu o Brasil como o maior exportador agropecuário líquido do mundo. As exportações agrícolas brasileiras cresceram de 5 a 10 bilhões de dólares por ano, atingindo 100 bilhões de dólares. É quase 1 bilhão de pessoas consumindo os produtos de nosso país em todo o mundo. O Brasil já é o 3º maior produtor do globo e um gigante do setor. E parece ter tudo para ficar ainda maior.
No one would have believed in the early years of the 21st century that our world was being watched. That as men busied themselves about their various concerns, they observed and studied. Intellects vast and cool and unsympathetic regarded our planet with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. Um grupo de voluntários em frágeis barcos infláveis entrou na rota de uma embarcação russa que caçava baleias. Eles queriam impedir que o baleeiro disparasse, colocando-se de propósito na mira dos arpões. Mas os russos dispararam e continuaram a caça sem maiores problemas. Os ativistas podem ter fracassado em proteger as baleias, mas obtiveram uma vitória mais importante. As imagens dramáticas filmadas por eles ganharam o mundo, fazendo a fama daquela que seria a ONG ambiental mais conhecida do mundo, o Greenpeace. I stayed then with Greenpeace for 15 years. I saw the organization that I had helped to create turn into kind of a negative force. And today, it's even worse. They have turned into kind of a racket. Or a conspiracy organization and spreading junk science around the world. Well, we were successful, so people sent us money. Pretty soon, we hired people to work for us. Now you could make a living in the environmental movement, where before it was just all volunteers. So now we had a payroll to meet. So fundraising became more important. And before you know it, I found myself one of 6 international directors, the only one with any formal science education. But most of the other people in Greenpeace were political activists, social activists, and just looking for a career. Now you could have one with a good salary in the environmental movement. Now we are into the mid-1980s. And Greenpeace was basically hijacked by the political left at this time because we had fame and money. And I was left kind of alone in the organization, believing in science. And suddenly they began to invent campaigns which made no sense to me. And also, they started to refer to humans as the enemies of the earth. Pouca gente sabe que o petróleo, principalmente o querosene, né, um derivado do petróleo, ele foi responsável por salvar baleias e pinguins. E, de repente, quando se inventou um líquido sintético, né, o querosene, que não exigia biomassa para ser feito, isso deu um alívio tremendo para as espécies. O que a gente precisa é de menos gente preocupada com dogmas, com discursos, e mais gente preocupada com resultados. Quando ocorreu a restrição à caça de baleias em 1982, foi apenas um carimbo oficial em uma situação que já vinha ocorrendo naturalmente. A história do Greenpeace reflete perfeitamente a maneira como os problemas ambientais são apresentados para o público. Well, I don't have anything against publicity stunts. We made a publicity stunt sailing across the ocean to stop the H-bomb. Obviously, our little fish boat wasn't going to stop the H-bomb, but our movement did. So a publicity stunt can have great repercussions and impact on politics, as long as it is for something true and righteous. Today, it has become quite acceptable to lie. As ONGs são entidades que trabalham no Brasil sem quase nenhuma fiscalização, com uma liberdade de ação que nenhum órgão oficial brasileiro tem.
anunciei que estaria colhendo assinaturas para a instalação de uma CPI que investigará as atividades das ONGs desse país. O governo Lula corta verbas para pesquisa espacial, mas destinou 7,5 milhões para a Sociedade Amigos de Plutão, é o nome da ONG. Sociedade Amigos de Plutão, defender a questão já decidida pela União Astronômica Internacional sobre a nomenclatura dos planetas. 7,5 milhões para se discutir a nomenclatura dos planetas, senhor presidente. E a CPI trabalhou durante 2 anos com muita dificuldade, porque era uma caixa preta, ninguém conseguia informação, ninguém conseguia convocar alguém para depor, porque havia uma blindagem total. Nós temos vários requerimentos, nós temos pedido de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de denúncia de corrupção envolvendo as ONGs, e esta matéria de hoje parece que caiu como a luva. Mostra exatamente que não se pode de maneira nenhuma encerrar esta CPI como querem alguns. Depois de ser prorrogada 4 vezes, a CPI das ONGs foi encerrada sem a votação do relatório final. Não encontramos na CPI algo de muito grave. No que encontramos já eram instituições que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas. Então, elas já são alvos dessa investigação. Esse é um relatório governista, né, que não foi feito para revelar coisa alguma, mas sim para esconder. Então, não há nem sentido encaminhar esse tipo de relatório. No Brasil, todo mundo é investigado e presta contas, né? Todo mundo. As empresas são fiscalizadas pela Receita Federal, né? Se houver denúncia, pode quebrar o sigilo das empresas. As pessoas físicas são investigadas, mas o Supremo resolveu proteger as organizações não governamentais. E o que eu pergunto é o seguinte: por que as ONGs entraram no Supremo para impedir que a CPI tivesse acesso à origem dos seus recursos? O que elas tinham a esconder exatamente? Eu gosto de ONG, eu sou fundador de ONG. Eu não tenho nenhum problema. E eu acho que em política ambiental, ou, para falar a verdade, em política em geral no mundo de hoje, você precisa da sociedade civil organizada ajudar a governar. Mas no meio disso tem ONG que é picareta, que é pilantra. Deve ter. Tem médico, picareta, tem agrônomo, tem agricultor, tem policial, entendeu? Tem juiz. Então, não é um problema que tem algumas ONGs. Ela quer transformar o meio ambiente numa fonte de arrecadação de fundos. É uma ONG que tem um escritório na Europa, uma sede, abre um escritório em São Paulo, não tem um biólogo, um botânico, um pesquisador, mas vive vendendo ao mundo uma ameaça sobre a Amazônia para como se fosse cobrar proteção, entendeu? Você me dá um dinheiro que eu ajudo a denunciar as ameaças sobre a Amazônia. Isso tem muito, entendeu? Eu vi isso no Código Florestal, gente que não sabia do que estava falando, que não conhecia nem a Amazônia, se mostrar a Amazônia no mapa, ele não sabe nem onde fica. Então a ONG, ela é um mecanismo legal por meio do qual o parlamentar pode se apropriar de dinheiro público. A ONG é um braço de um sistema que foi, né, do sistema que ele já existe, e criou-se então, ou seja, chamar de terceiro setor, nem usa mais isso, né? Simplesmente para transferência de recurso público. Então às vezes pensa assim, mas as ONGs são financiadas por organismos estrangeiros, né? Isso é ledo engano. As ONGs são financiadas com dinheiro público. Os organismos estrangeiros, eles colocam dinheiro para mobilizar os agentes políticos que vão carregar dinheiro do orçamento para dentro das ONGs. A desonestidade intelectual de boa parte desses grupos, e não vou dizer todos, mas uma boa parte desses grupos, é explícita. Utiliza-se dados errados, estudos que não existem, fontes que não são científicas, para descredenciar um país como o Brasil e outros países aí. Mas o Brasil é a bola da vez. O Senado Federal já abriu 2 CPIs para investigar repasses para essas organizações. Uma em 2001
analisou a má aplicação de recursos em grupos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A outra, 5 anos depois, mostrou que entre 2000 e 2006, apenas o Ministério do Desenvolvimento Agrário já havia destinado R$1 bilhão a essas organizações. Em 2004, a revista Veja mostrou o caso Ágora. Uma ONG desviou R$900 mil dos cofres públicos graças à falta de controle. O dinheiro chegou a ser usado em campanhas eleitorais. O PCdoB indicava fornecedores e obtinha notas fiscais frias para justificar despesas. Em 2017, o Ministério Público do Estado do Amazonas identificou irregularidades em 41 instituições. Além de se constatarem desvio de recursos e corrupção, comprovou-se que algumas delas foram abertas apenas para receber verbas. A promotoria pediu a extinção de ONGs como o Instituto Novos Caminhos, que entre 2014 e 2016 recebeu do governo estadual R$549 milhões, dos quais 40 milhões foram sem contrato. Alguns grupos, quando auditados, não prestavam contas há 16 anos. Um grupo de fundos de investimento internacionais, com mais de 3 vezes o PIB do Brasil, apresentou uma carta pública ao governo reclamando do desmatamento. Por nós não fazermos aqui direito à lição de casa, por exemplo, principalmente no controle do desmatamento ilegal da Amazônia, nós damos brecha para os nossos adversários. Então eles nos atacam, né? Porque existe um problema real que não deveria estar acontecendo, e eles se aproveitam disso para enfrentar a concorrência, ou seja, eles procuram depreciar o nosso produto por uma causa correta, que é a preservação da Amazônia. O grupo, composto por 34 instituições financeiras, é encabeçado por uma empresa da Noruega e exige um posicionamento do governo brasileiro para continuar investindo no país. O pesquisador Claudemiro Soares Ferreira entrou com uma ação popular para investigar o Fundo Amazônia por diversas irregularidades. O Fundo Amazônia não tem nenhum vínculo com preservação ambiental. Não tem nenhum vínculo com diminuição de efeitos de emissão de gases de estufa. É um fundo que foi criado por decreto. Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ao confrontar com os demais fundos de meio ambiente que existem no Brasil, nas 3 esferas de governo, eu constatei que só o Fundo Amazônia foi criado por decreto. Então a versão oficial é que seria um dinheiro doado pelo governo da Noruega para que o governo brasileiro preservasse o meio ambiente, especificamente na região da Amazônia Legal. Só que tem estudos da Noruega, publicado pelo governo da Noruega, dizendo que nós somos um país corrupto, que as nossas instituições são corruptas. O próprio governo da Noruega citando inclusive o judiciário, citando que os gestores públicos do Brasil utilizam os fundos para interesses privados. Então, como um país que sabe ou que acha que um país é tão esculhambado, manda $1 bilhão para esse país? Então, o que a Noruega quer, e isso a gente tem dados para mostrar, isso não é teoria da conspiração, como diz, nós temos dados, nós temos CNPJs, né, de empresas norueguesas para poder mostrar. O que eles querem é se apropriar do recurso que existe ali, entre outras coisas. Então, o Fundo Amazônia ele não cai de paraquedas, não é uma doação que num dado momento, devido ao aquecimento global, a gente coloca. Não, existe um projeto político, uma parceria, um alinhamento estratégico. As próprias ONGs que recebem o recurso do Fundo Amazônia para supostamente combater o desmatamento, elas mesmas estão sempre emitindo relatórios de que o desmatamento aumentou. Porque os dados mostram isso. Eu não consigo relacionar, eu não consigo fazer uma pesquisa e mostrar, olha aqui, havia um desmatamento X, recebeu o recurso do Fundo Amazônia, o desmatamento agora é X menos 1%. Agora, no que se refere a esses bilhões de reais que estão no BNDES e que vão para esses projetos, não há nenhum regramento. É simplesmente a decisão de algum técnico lá dentro. Então, ou seja, uma ONG, ela consegue receber 50 milhões de reais para desenvolver um projeto em um município. Mas a prefeitura de nenhum município, nem do município de Belém, por exemplo, do município de Manaus, né, que é tão grande, ele não consegue pegar 1 centavo do fundo. Então, o Salles falou ainda nessa semana, dizendo que precisa de 1 bilhão para preservar a Amazônia. Só que a gente acabou de entrar hoje. E existe quase 2 bilhões lá do Fundo Amazônia parado. Por que não usa esse dinheiro? Porque o Brasil não
tem soberania sobre o Fundo Amazônia. Isso é a maior vergonha da história do Brasil, onde um Estado estrangeiro criou uma conta privada dentro de um banco de fomento e o Estado não pode botar a mão. Isso é uma violação à soberania nacional. Então esse fundo ele serve para qualquer coisa, menos a preservação ambiental. Apesar de levar o assunto ao conhecimento de políticos e promotores, o caso não foi adiante. Quanto vale a Amazônia? E será que a investida de estrangeiros estaria colocando em risco a soberania nacional? O relatório levanta suspeitas sobre a atuação em áreas públicas da Amazônia de uma organização não governamental e tenta entender por que o diretor dessa ONG, um milionário sueco, comprou tantas terras na região. As terras nos municípios de Manicoré e Itacoatiara somam 160 mil hectares. Área maior que a cidade de São Paulo. É que os negócios de Johan Elias no Brasil seriam feitos por meio de um fundo de investimentos que comprou terras da madeireira Guetal. O que dificulta a investigação da ABIN é que a legislação de lá não permite a divulgação dos nomes dos sócios das empresas. Por que o senhor se interessou pela questão da floresta amazônica? I'm somebody I love trees. Sou uma pessoa que adora árvores e que sempre se preocupou com desmatamento. Johan é um dos fundadores da ONG Cool Earth, que atua na Amazônia e também é investigada pela ABIN. Pela internet, a Cool Earth pede doações para preservar a floresta amazônica. Em seu material de divulgação, a ONG mostra um homem que estaria sendo beneficiado pelo projeto. Ele fica surpreso ao ver a foto sendo usada pela ONG. É o senhor mesmo? É, sou eu mesmo. O senhor já recebeu algum benefício dessa organização? Não. Do pessoal do sueco, que você fala, não. Nunca recebi nada. Last summer, the Amazon rainforest burned. The fires were lit deliberately, driven by deforestation. This caused widespread devastation and unimaginable suffering to the indigenous communities and wildlife who live there. Right now, trees that have stood for hundreds of years are being chopped down and areas of rainforest set on fire to clear the ground. In Brazil alone, an area bigger than a football pitch is being destroyed every 20 seconds. Our home is burning. Time is running out. But we can stop it. By standing up, we can support the Amazon's local and indigenous communities. We can protect the rainforest and its wildlife. Together, we can put the fires out. Will you help us? Environmentalism has become completely about politics and almost zero about science. I mean, it was over 30 years ago I traveled to the Amazon to look at what was happening there and realized we are being shown all these fires that take up the whole TV screen, like as if the whole Amazon is burning down. And they're doing it the same today as they did 30 years ago. It's no different. And still the Amazon is more than 90% native forest. They call it a human desert because there are so few people living there. That is one of the reasons it's easy to fool all the urban people and people in other countries, because there's hardly anybody there to see what's happening. Países importantes como Alemanha, França, Holanda, Noruega, Dinamarca, Itália e Reino Unido enviaram uma carta aberta ao governo brasileiro em protesto contra o desmatamento. Grupos varejistas, ativistas e até a União Europeia vêm defendendo a retirada de itens brasileiros das prateleiras, em resposta à política ambiental do governo brasileiro. Gigantes do varejo na Europa ameaçam boicotar produtos do Brasil por risco de desmatamento na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. Quand on importe du soja qui est fait à marche forcée sur de la forêt détruite au Brésil, nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes. Et donc on va produire du soja européen ou l'équivalent
que notre modèle robot. Macron postou uma foto com a frase "A nossa casa está em chamas", em referência aos incêndios da floresta. Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional durante a cúpula no próximo fim de semana no balneário de Biarritz. A imagem é de um fotógrafo que morreu em 2003. O que tem o senhor presidente da França para vir dizer que o Brasil precisa cuidar da Amazônia, etc, 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 se ele depende todo ano de 500 mil toneladas de soja produzidas do Cerrado brasileiro? Será que ele não sabe disso? E a União Europeia ameaçou não ratificar o acordo de livre comércio assinado com o Mercosul. Hoje, uma boa parte do comércio internacional, 40% mais alimentos do mundo hoje, se dá em acordos bilaterais. Nós, por exemplo, estamos pleiteando aquele acordo do Mercosul com a União Europeia já há 3 anos e está patinando por causa de temas como esse que inibem o nosso avanço. And the idea of funding the environmental groups was that they would agitate locally for a change in policy, making it look as if it's a grassroots project. And this would bypass sovereign nations, right? So if you have an ENGO in Brazil, I'm making something up, the Brazilian People's Climate Fund, and they suddenly say, oh, we don't ever want to have cruise ships here in the harbor anymore. And then they run around and get lots of parades going and people with banners saying, no more cruise ships. Well, it looks like, that comes from the people. Or if people are saying, we want everyone to drive an electric car, it looks like it's coming from the people, but it's actually coming from these big foundations. A WWF, só um exemplo, aqui no Brasil, em 2019, ela teve uma verba de 63 milhões de reais, com 100 e poucos funcionários. E quase todo esse dinheiro é gastado com a própria burocracia dela. As grandes ONGs internacionais já são indistinguíveis de grandes conglomerados empresariais. Essas ONGs são responsáveis por criar parques nacionais e unidades de conservação. Hoje, são mais de 100 mil áreas protegidas no mundo. Cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados, superfície equivalente à do continente africano, estão sob tutela dessas organizações. O Brasil se tornou um dos grandes criadores de unidades de conservação, principalmente a partir do projeto ARPA, proposto pela WWF. O objetivo do programa é promover a conservação de 60 milhões de hectares ou 15% do território da Amazônia brasileira. Isso é quase 2 vezes o tamanho da Itália. Em um documento da ONU de 2020, estabeleceu-se a meta de que pelo menos 30% da superfície do planeta seja transformada em área protegida até 2030. No Brasil, 30% do território nacional já foi convertido em áreas de conservação. Estas são as unidades de conservação que já existem no Brasil hoje. E estas são as áreas da floresta amazônica que o projeto ARPA quer transformar em unidades de conservação até 2030. São 32 milhões de hectares protegidos e apoiados pela ARPA. O efeito prático é que o Brasil já não pode decidir sobre o que acontece em uma área do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. O cara tem uma fazenda e 1/5 da fazenda ele não pode usar. Tem que manter ali preservado. Por quê? Porque hoje a gente tem o Código Florestal, que obriga toda fazenda, todo sítio, a ter uma reserva de mata nativa. Isso varia de acordo com a região. Aqui no Sudeste, o cara tem que manter 20%. Ali no Centro-Oeste, 50%. Lá na região da Amazônia, 80% ele precisa manter. O que isso significa levando essa realidade para o mundo urbano? Você tem uma casa de 5 quartos, só que você só pode usar 4. Um dos quartos, você tem que manter ele ali, arrumado, limpo, só que você não pode usar, ninguém pode entrar ali. Ele tem que ficar mantido ali originalmente como foi construído. Então, eles criam uma série de narrativas. Aí eles vêm falar que o boi brasileiro é abatido no quintal de casa, que não tem sanidade, que aqui tem muito problema. Aí depois a gente comprova que isso não é verdade. Ah, não, mas vocês usam trabalho escravo, trabalho infantil, coloca índios para trabalhar.
aí a gente prova que não é isso. Ah, mas então vocês estão desmatando a Amazônia, vocês estão fazendo tal coisa. Então, assim, cada hora é uma narrativa diferente para desqualificar a carne brasileira. A carne e outros produtos, né? A soja também já tem sido ligada ao desmatamento na Amazônia. Qual a verdade por trás de tudo isso? Debaixo das nossas vistas, a tentativa de se aproveitar das riquezas naturais da Amazônia, para tomar territórios brasileiros, para desviar dinheiro público em nome da causa ambiental, atacando a soberania nacional, a economia e a nossa imagem no exterior. Nenhuma dessas questões foi esclarecida, tampouco noticiada com a importância devida. Mas a preservação dos animais, da vegetação e do meio ambiente não são os únicos argumentos envolvidos nesta complexa trama. Falta outra peça fundamental no tabuleiro da propaganda: o índio. O físico Max Planck dizia que a ciência progride de funeral em funeral. Por muito tempo, a antropologia seguiu os passos de Gilberto Freire, defensor da miscigenação como grande marca brasileira. A maior lição que o Brasil estava dando ao mundo e que devia ser seguida: a mistura de raças e de culturas. Freire via no Brasil um exemplo da integração harmoniosa das raças, um modelo de convivência pacífica em um mundo marcado por guerras. As nossas avós remotas, as matriarcas do Brasil, as primeiras famílias do Brasil foram as famílias mestiças, tá certo? A mãe índia e o pai português. Nós estamos em frente ao Memorial Darcy Ribeiro aqui na Universidade de Brasília. Ele dizia que o Brasil tem muito a que ensinar ao mundo, porque aqui diferentes matrizes étnicas, diferentes grupos étnicos se juntaram para formar uma sociedade unida. O que se percebe a partir de 2003, 2004 é uma divisão, uma segregação étnico-racial cada vez maior, né? Vão querendo usar os índios para dividir o Brasil e não para integrar, como se houvesse um país do Brasil e dos brasileiros e outro país antagônico que seria dos índios, manipulado por interesses que não são os interesses do Brasil. Mas a antropologia de Gilberto Freire foi deixada para trás na Academia Brasileira, dando espaço para um novo pensamento, inaugurado por Florestan Fernandes. Eu não sou só marxista, sou um marxista que acha que a solução para os problemas dos países capitalistas está na revolução. É a luta de classes com base étnica. A antropologia se reorganizou. Deixou de ser um instrumento de conhecimento. Tornou-se um instrumento de poder. E se o jogo político é uma guerra, o objetivo se tornou a conquista de território. No quilombo, negros. Na reserva, índios. E no bolso, dinheiro. O relatório final da CPI da FUNAI, INCRA 2, tem mais de 3.000 páginas. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. São acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. A CPI da FUNAI pediu a quebra de sigilo da ONG Centro de Trabalho Indigenista e de seus antropólogos. A entidade foi acusada de receber financiamento internacional para demarcar terras em favorecimento de entidades estrangeiras, em áreas onde não havia indícios de populações tradicionais. O meu laudo antropológico das terras indígenas do Baixo e Médio Rio Negro foi desprezado pela FUNAI. Outro antropólogo foi chamado para fazer o laudo e também teve o laudo rejeitado pela FUNAI. E somente uma antropóloga ligada ao Instituto Socioambiental, na época em que o seu marido era presidente da FUNAI e conseguiu implementar uma terra indígena com mais de 1.200.000 hectares
Olha, os episódios são os mais grotescos possíveis. Existem sim laudos equivocados por parte da FUNAI, que identifica a posse tradicional indígena em áreas onde nunca tiveram indígenas. A CPI identificou que a FUNAI cria comunidades indígenas. Casos concretos em que a FUNAI ressuscitou grupos indígenas já extintos há muitas décadas. Isso é uma coisa que foi levantada pela CPI da FUNAI. O relatório final da CPI da FUNAI do INCRA, que terminou em maio de 2017, tem mais de 3.800 páginas, que, infelizmente, o MPF não deu prosseguimento a nenhuma das investigações, até mesmo porque nada menos do que 16 promotores e procuradores do MPF foram acusados por estarem participando desse processo de manipulação das populações étnicas no Brasil. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI como se fossem índios para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios Tupinambá. Quem é o seu cacique? Cacique é Babau. Como é seu nome, meu amigo? Osman. Osman. Essa arma, então, essa 36 é a sua que você pegou na retomada? Peguei na retomada. Certo, então a arma que você pegou. Beleza, Osman. Você tem registro dela? Não. Você tem porte dela? Não. Então você está preso por porte ilegal de arma. O seu Clementino e a dona Delza chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Este agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi para a FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI geral, assina no cadastro e diz que a gente é índio. Seu José conta que os caciques ameaçam quem não se cadastra. Ameaçou a gente que se a gente não se tornasse índio, que tomava a propriedade da gente. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. Procurada, a FUNAI disse que não tutela índios e que não vai comentar a denúncia. Muitas vezes, a régua do antropólogo é a ponta do dedo do índio. O antropólogo fala: onde era o seu tecurrá? Onde era a sua casa de reza? Onde era a sua aldeia? E o índio fala: era lá. E o antropólogo escreve: tantos metros, quilômetros a leste, a oeste, a sul. Nas conclusões do relatório da CPI da FUNAI, foi escrito que, enquanto todos sofrem, o discurso maniqueísta serve de cortina de fumaça para o ilícito e a má-fé. É comum que propriedades sejam invadidas por homens que afirmam ser indígenas sem nenhuma comprovação. O produtor rural que adquire uma propriedade do Estado o faz porque acredita no Estado, acredita na validade daquele documento. Aquele documento agora não vale mais? O que acontece quando o Estado age desta forma? Há uma quebra na confiança legítima do cidadão com o Estado. Os índios fazem, neste momento, um ritual de consagração do solo. É uma forma de marcar o território que, segundo eles, pertence à reserva. A área onde ficam as aldeias foi doada através de um decreto de lei há mais de 60 anos. Mas os índios questionam a demarcação dessas terras e dizem que algumas propriedades da região são, na verdade, área deles. O dono da fazenda ocupada nesta terça-feira pelos índios disse que comprou as terras legalmente e que vai entrar na justiça. Hoje, a antropologia vem se pautando na tese do indigenato, de chegarmos à possibilidade de interpretar que todo o território nacional poderia ser considerado como terra indígena. Já existem reivindicações indígenas, como, por exemplo, da grande nação Guarani, que são indígenas brasileiros, paraguaios, argentinos, mas em especial brasileiros e paraguaios, reivindicando o reconhecimento e a independência da grande nação Guarani. Seriam verdadeiras nações dentro do Brasil. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou uma carta ao presidente Joe Biden solicitando que fosse estabelecido um canal direto de comunicação entre a Casa Branca e a ONG, sem passar pelo governo brasileiro. Nós vivemos diversos governos
que faziam uma leitura dessa luta por terras a partir de invasões como se fossem legítimas. E é aí que entra a contribuição do governo, do Estado brasileiro, na legitimação do caos. Continuaremos tomando fazenda por fazenda, até concluir a autodemarcação do nosso território. O que significa continuaremos retomando? Significa vamos seguir invadindo. E ao fim e ao cabo, o que acontece, de fato, com a demarcação de terras indígenas é a estatização da propriedade privada. Se isso vai ter solução e se nós teremos um desfecho justo, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o IBGE, mais de 800 mil índios vivem no Brasil. Isso representa 0,4% da população brasileira. Graças aos peculiares cálculos de entidades como o Instituto Socioambiental e o Conselho Indigenista Missionário, menos de 1% da população brasileira já é dona de 14% do território nacional. Onde há reservas indígenas, o progresso não passa. Sabia que o estado de Roraima ele é desligado da nossa rede nacional de energia elétrica? E que o estado de Roraima pode ter um apagão, porque não chega energia elétrica lá. Por quê? Porque para passar as nossas torres de transmissão tem que passar, num percurso de 800 quilômetros, tem que passar acho que em torno de 150 numa área indígena. A energia elétrica não chega. Nós estamos deixando crianças morrer na UTI em Roraima, às vezes por falta de energia elétrica, porque o linhão não chega. Basta você citar essa obra, que é uma obra que é o sonho do estado de Roraima. Os povos muitas vezes querem o desenvolvimento, mas estão aqui, ó, cheio de ONG lá dentro dizendo, não aceite, entendeu? Um dia, Bidan desceu do céu para oferecer presentes para os índios. Ele ofereceu uma espingarda, mas os índios preferiram o arco e a flecha. Ofereceu um boi, mas os índios disseram que o boi fedia e preferiram a caça. Bidan ofereceu muitas outras coisas, até ouro, mas os índios recusaram tudo. E assim, Bidan deu tudo para os brancos. E agora, quando os nativos da tribo Xerente contam essa história para os mais novos, ela é entrecortada pelos lamentos dos ouvintes, que se queixam dos seus antepassados que não souberam escolher. Essa lenda nos mostra os índios se comportando como pessoas dotadas de ambição e desejo de progresso. Mas não é assim que os índios são representados no Brasil. Hoje, os índios são tutelados por antropólogos e burocratas que ditam o que eles podem ou não fazer. Nenhuma cultura é estática. Isso faz parte da história da humanidade. Como em todas as culturas, ela muda. Então a gente preserva coisas boas, mas a gente pode mudar. Mas no Brasil a gente sentenciou que a cultura dos povos indígenas tinha que ficar parada no tempo e no espaço. Então a gente deixa o nosso índio no mato, o nosso índio sem alguns atendimentos, o nosso índio sem acesso a desenvolvimento, a tecnologia, a saúde, a educação, porque nós decidimos que temos que preservar a cultura dele. Nós decidimos que tem que ser assim, pelado no mato com uma pena na cabeça. Eles têm as mesmas possibilidades, sonhos, como qualquer outro brasileiro. É possível encontrar um equilíbrio. É possível saber quando o grupo indígena dá demonstrações de que quer conhecer quem está ao redor, quem quer saber quem são os outros, né? O indígena não deixa de ser índio porque busca melhores condições de vida. Precisa conhecer outras culturas para levar para a nossa aldeia e ter uma coisa melhor. Mas, seja qual for sua visão sobre isso, o índio tem dono: a antropologia. Um dos povos ali próximo da Venezuela, da fronteira com a Venezuela, as crianças estavam com muito frio. E algumas crianças, inclusive à noite, por causa do frio, estavam tendo problema de pneumonia. Aí um grupo de pessoas que amam os índios descobriu que as crianças nessa aldeia estavam com frio e fez uma campanha de cobertores. E mandaram os cobertores para a área. Os cobertores chegaram, os servidores do governo na época, da FUNAI na época, decidiram que cobertor não é cultura daquele povo. O caminhão foi embora e os cobertores não foram entregues para as crianças porque
aquele povo não usa cobertor porque não faz parte da cultura. Peraí, o frio, a pneumonia, o mosquito é cultura e um cobertor não pode ir para evitar, inclusive para trazer qualidade de vida para as crianças e que essas crianças não morram por pneumonia? A questão de saúde mesmo é precária. Na saúde, na educação, é muito precária na comunidade. É complicado a gente viver dentro da comunidade fazendo tratamento de saúde. Tem aldeias que no passado a FUNAI não deixou eles terem nem panela. E eles queriam panela. Por quê? Porque panela não é cultura deles. E eles tinham que ficar com a panela de barro. E às vezes a panela de barro, quando está lá no meio da fogueira, cozinhando a comida, ela quebra. Ela se abre. Mas a nossa panela não se abre. Eles descobriram que a nossa panela não se abre. Aí eles queriam panela. Aí os servidores da FUNAI diziam, não, panela não é sua cultura. Mas perder a comida na fogueira é cultura? Para que os índios continuem sendo usados pelos interesses financeiros e políticos, é necessário que se mantenham parados no tempo, sem voz ativa. Prisioneiros daquilo que Thomas Hobbes chamou de estado de natureza. Uma vida curta, brutal, em constante perigo de morte violenta, que não apenas condena um povo inteiro à miséria e ao perigo, como também permite a perpetuação das chamadas práticas culturais nocivas, costumes e rituais ancestrais que vão do canibalismo até a prática do infanticídio. Quando nasce uma criança com deficiência física ou mental, eles sacrificam esta criança. A avó olha as mãos, os olhos, o nariz, tudo, olha tudinho. Se tiver algum probleminha, aí já é descartado ou enterrado. O filho de mãe solteira, qual é a lógica? Uma menina de 13 anos que engravida, não está casada ainda, não tem o homem que cuida dela. Quem vai plantar para aquele menino? Quem vai caçar para aquele menino? Então essa criança acaba sendo um problema. Então lá no passado eles eliminavam as crianças meio que por conta dessas compreensões. Mas hoje eu não posso permitir que uma criança seja enterrada viva porque é filho de mãe solteira. Nós temos no relato antropológico no Brasil, por exemplo, que se uma família tinha 3 meninas, a partir da 4ª tinha que sacrificar a 4ª, porque menina é peso, tá? Então é o seguinte, eu não posso permitir que no meu Brasil a gente enterre meninas, tão somente por terem nascido meninas. Gêmeos, meus primos que foram mortos, porque eram gêmeos, nasceram 2 saudáveis, não tinha nenhum problema de saúde e eles foram enterrados vivos. Tem a mãe que até hoje ela sofre porque matou seu filho, enterrou seu filho vivo e ficou chorando dentro do buraco e ela não tinha que fazer nada. Então hoje em dia ela fica ouvindo o choro de uma criança no ouvido. Nossa, é choro do meu filho. Então ela passa mal por causa disso. Mesmo que levou anos e anos para tentar, né, esquecer isso, ela diz que não consegue esquecer. A mulher indígena sofre na hora de enterrar um bebê. Porque mãe é mãe em qualquer língua, em qualquer raça. Você acha que ela enterra o bebê e ela sai pulando, dançando no meio da aldeia? Ela chora. Essa é uma prática nociva que precisa ser transformada. A gente pode mostrar para esses povos que tem aonde buscar ajuda, né? E como criar essas crianças. Nós trabalhamos na questão da conscientização e nós temos resultados positivos em relação a isso. Às vezes são povos que não têm energia elétrica. Como é que eu vou tratar essa criança? Então a gente vem com essa voz para ensinar mesmo, de certa forma. Olha, como é que pode ser melhor a vida dessa criança, entende? Algumas dessas etnias que anteriormente, no passado, né, praticavam o infanticídio, hoje não praticam mais. As meninas ticuna, procure as imagens. Como que é o rito de passagem dessa menina? Ela vai para o meio de mulheres mais velhas, às vezes a avó materna, a avó paterna, e as mulheres começam a arrancar o cabelo dela. A sangue, a dor e a sofrimento nesse rito de passagem. É na primeira menstruação. Não edite essa minha parte, tá? Eu queria fazer um chamamento ao Brasil a amar os indígenas. E eu tenho muito cuidado, inclusive, quando eu coloco sobre práticas culturais nocivas,
para não despertar raiva, mas misericórdia, amor, compreensão e vontade do Brasil ajudá-los a superar algumas práticas que nós consideramos práticas culturais nocivas. Índios que muitas vezes declaram abertamente o seu desejo de se juntar à civilização moderna são calados. Se hoje permanecem na mesma cultura, que muitas vezes nos parece cruel, não é porque todos assim desejam. Eu também questiono a noção de isolamento voluntário. Para mim, esse termo voluntário ele é inadequado, errôneo e, na verdade, estrategicamente mentiroso, porque leva a crer que eles têm consciência de tudo que a nossa sociedade pode lhes oferecer e ele voluntariamente decidiu não ter contato com isso. Não, obrigado, eu já estou bem aqui, obrigado. Nós vivemos hoje uma época muito estranha, onde o índio deixa de ser protagonista para ser vítima. Não que o índio não tenha sido vítima no Brasil, mas ele foi, antes de tudo, protagonista. Nós somos uma civilização de base indígena. É importantíssimo reconhecer o verdadeiro grito de independência, né, de autonomia de alguns grupos étnicos, de alguns grupos indígenas, que atualmente, por causa do desenvolvimento econômico, por causa de alguma atividade econômica, têm conseguido se libertar das garras das organizações não governamentais, das garras das ONGs. Você tem o caso aí, por exemplo, nos parecis que já estão há muito tempo neste processo, a produção de grãos, de modo que você tem aí uma capacidade, uma potencialidade muito grande nas terras indígenas. Os parecis do Mato Grosso implementaram nas últimas décadas, ou mais precisamente nos últimos anos, uma agricultura forte e pujante, uma monocultura plantadora de soja que tem obtido reconhecimento não só da FUNAI, não só dos órgãos do governo brasileiro, mas de toda a sociedade regional, de uma agricultura que é vitoriosa, que é poderosa e que tenha garantido ao grupo a sua autonomia econômica. Os parecis é um exemplo da pujança da produção agrícola que é possível ser realizada nas terras indígenas. Eu entendo que essa é o maior trunfo para as comunidades indígenas, é eles alcançarem essa maturidade econômica. No passado o povo estava morrendo. Éramos 300, não chegava a 350 pessoas dentro da reserva indígena, né? A gente já recebeu no passado alguns antropólogos, né? Falaram, o dinheiro vai destruir vocês. Vocês vão acabar. Hoje somos mais de 3 mil. E creio que lá no futuro vai ser mais ainda. Hoje eu falo que eu sou a terceira geração daqui do povo parecis, né? Que mexe com lavoura mecanizada. Tem os mais velhos que iniciaram o processo. Daí tem as pessoas aí da época do meu pai, né? Correram atrás e não desistiram. Hoje, se você for andar dentro dessas aldeias que pertencem a essa lavoura mecanizada, todos eles têm casa boa, têm comida, têm estudo. Quantas vezes não era para perder pessoas nossas, mas o recurso daqui não deixou acontecer. Antes disso, era tudo diferente. Nós perdíamos a gente porque não tinha dinheiro para pagar cirurgia, comprar medicamento, né? Nós não tínhamos recurso para comprar alimentação. Hoje, graças a Deus, com tanta luta, e nós estamos chegando lá, estamos vencendo todas as críticas aqui. A gente está com uma geração muito boa, o pessoal muito responsável, assim, de pegar, vestir a camisa e querer realmente fazer a diferença. Não só nas áreas agrícolas, mas nas áreas de saúde, entendeu? Tem um empenho muito bom. Na área de educação também, a gente tem professores indígenas hoje que se dedicam 24 horas, entendeu? Então, assim, não é uma responsabilidade, não é só a agricultura, é um povo inteiro. É um povo inteiro que se dedica para isso, para fazer a diferença, entendeu? E é isso que a lavoura, ela traz para a gente. Ela traz uma condição da gente escolher o que a gente quer ser, qual que é o caminho para o nosso povo. Hoje o meu povo trabalha com 19 mil hectares de terra, geramos aí uma média de 50 milhões por safra. Esse recurso
Uma parte dela nós contribuímos para o Estado com impostos, né? Nós pagamos impostos sobre tudo. Então, assim, nós ajudando o desenvolvimento do Estado brasileiro também. A globalização, ela está vindo ao nosso encontro, né, nesse mundo moderno, nesse mundo da tecnologia. Então, o indígena, nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento, né, econômico, social e cultural. Então, a ideia é voltar no cerrado, na roça mecanizada. Eles falam muito que a gente ia perder nossa cultura, né? A nossa origem. E eu acho que foi ao contrário, isso daí agregou, né? Isso daí fortaleceu mais ainda a nossa cultura. Então, eu creio que o dinheiro ele não veio para destruir. Né? Ele veio para agregar a gente, para fazer com que a gente se desenvolvesse. Eu acho que a gente tem como missão mostrar isso para o povo branco. A gente não é diferente de vocês. A gente quer algo melhor. Eu, como hoje um responsável pela cooperativa, a minha obrigação é essa, entendeu? Buscar cada vez mais para o meu povo. O que eu gostaria é que os brasileiros todos, principalmente esses zongueiros que são críticos, muitas vezes de boa intenção, entendessem que o que nós estamos querendo, todas as sociedades buscam, é prosperidade. Viver bem. O maior número de pessoas vivendo bem. Viver bem significa o quê? Primeiro, comer. O nosso problema de alimentar os brasileiros e dar a eles uma locomotiva que puxe toda a prosperidade está dada. É exatamente na linha da ciência, da biotecnologia, da produção de alimentos, do uso da terra e da sustentabilidade. Se nós não tivermos sabedoria para usar isso, realmente nós vamos ser sempre um país pobre. O paradigma sociológico de Florestan Fernandes, ao colocar as raças em pé de guerra umas com as outras, quer transformar toda a vida social em um grande estado de natureza, condenando indivíduos a uma existência precária como peças de um macabro zoológico humano. A minha filha é do povo Camaiurá, ela se chama Caiu Titi Lulu Camaiurá. Olha que nome lindo, vou repetir, Caiu Titi Lulu Camaiurá. E como ela vem? Ela era uma menina filha de mãe solteira. E havia todo ali um trabalho para que a mãezinha a eliminasse. E sabe como é que essas adolescentes matam as bebês quando elas se engravidam fora do casamento? Elas vão para a floresta, muitas vezes sozinha, elas têm um parto solitário e ela sozinha tem que enterrar o bebê. É uma criança matando uma criança. Mas ela abandona a Lulu na floresta e não mata. Ela não mata a Lulu. E um casal estava por ali, e aí eles vão lá, ver aquela nenê, ver que a menina, eles levam para outra aldeia. Mas eles não levam a Lulu assim, como filha. Eles precisavam de uma menina na família, para poder trabalhar e fazer o beiju e fazer a comida. E quando o nosso grupo da Tini foi nessa aldeia buscar uma menina cadeirante, o meu grupo viu essa menina, estava muito doente. E aí o meu grupo pediu também para trazer aquela que estava muito doente. A família permitiu. Então, Lulu vai para minha casa. E essa decisão demorou 3 minutos entre eu e o marido. Então, eu falo que eu engravidei, gestei e tive um parto em 3 minutos. E foi a melhor decisão da minha vida. A Lulu mudou a minha vida. Essas crianças são incríveis. Sobreviver a todas as diversidades que essas crianças sobrevivem na floresta. A fome, o frio, o mosquito, a onça, a cobra. Aos ritos. As crianças indígenas são as crianças mais fortes. Elas são extremamente inteligentes. Nós temos uma dívida. Nós temos que proporcionar a essas crianças o direito de estudar, de ter oportunidades. Nós temos gênios nas florestas. Nós temos cientistas nas florestas. Quem sabe nós não temos o próximo presidente da República na floresta. E eles precisam ter as mesmas oportunidades que os nossos filhos aqui têm. A gente criou no Brasil um grande zoológico humano para gringo vir ao Brasil e ver, olha como este país preserva a cultura. Desfilar pelados, dançar pelados para gringos ver com a barriga vazia. Lulu é o maior presente que Deus podia me dar. Lulu mudou a minha vida.
Chega de dor, chega de sofrimento, chega de lágrimas. É isso. Dois caminhos parecem se abrir para os índios brasileiros. No primeiro, eles continuam sendo representados por terceiros. No segundo, eles passam a assumir o controle do seu destino, integrando-se à história do país como agentes capazes de decisão. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. É aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. Somos capazes de garantir a segurança alimentar, que é o que agita o mundo de hoje. Numa praia do Reino Unido, milhares de peixes aparecem mortos. Na Jamaica, as águas de um rio ficam vermelhas, assustando a população. Nuvens de gafanhotos enormes cobrem o céu da Índia, Etiópia, Uruguai e Argentina, devorando as plantações, ameaçando o abastecimento de comida. Por toda parte, a natureza parece estar enviando sinais de que a interferência humana no planeta está ficando intolerável. Sua preocupação aumenta. Você sente indignação com as pessoas gananciosas que fizeram isso acontecer. Sente pena do nosso pobre planeta ferido, que está literalmente sangrando. E sente uma pontada de desespero. É tarde demais para o nosso planeta. Mas será que é mesmo? Os cientistas do país de Gales esclareceram que os peixes encalhados na praia são um fenômeno natural que sempre aconteceu na maré baixa, quando os predadores perseguem os peixes até a areia. As águas vermelhas do rio são o resultado da ação de algas que surgem naturalmente quando o nível de nutrientes na água aumenta. E as nuvens de gafanhotos acompanham a história humana desde sempre, com períodos de atividade mais e menos intensa. Como podemos ver, é possível pintar um quadro cataclísmico a partir de algumas imagens, uma trilha sonora adequada e uma voz de criança. As previsões apocalípticas venderam livros, renderam entrevistas em programas da moda, pautaram políticas públicas, elegeram candidatos e trouxeram bilhões de dólares para quem soube aproveitar. Olha, o alarmismo, ele é a característica do ambientalismo que é mais religiosa, né? Muita gente compara, fala que o ambientalismo ele é uma religião secular, né? Uma religião sem Deus, mas que tem todas as características de uma religião, como a ideia do apocalipse, a ideia do pecado original, né? Nós emitimos carbono, nós pecamos, a ideia de culpa. Tem aquela ideia assim muito comum entre os ambientalistas de que se você agredir a natureza, ela vai se voltar contra você. A imprensa é alarmista, ela não conta o que eu estou te contando aqui, que são fatos. São fatos, eu vi. Você percebe uma certa excitação quando sobe a porcentagem de desmatamento, de incêndios na Amazônia. Isso é dado com prazer. O contrário não é noticiado assim. O sobrevoo da Amazônia mostra a você o tamanho da área, como ela é preservada, tudo intacto. É um mundo que é aquilo. Você, ao olhar aquilo, vai sentir vergonha de acreditar que existe uma floresta sendo destruída. Não existe. Eu vejo, eu vi. Não existe uma floresta sendo destruída. Existe uma floresta sendo preservada.
Olha que, lamentavelmente, a desinformação é a mãe de todas as confusões sobre a Amazônia. A gente tem que estudar geografia e história para começar essa conversa, né? Se a gente pegar a Europa Ocidental inteira do ponto de vista da sua área, ela cabe no Brasil. Então começa daí a conversa. Então nós estamos falando de dimensões que não são dimensões da Bélgica nem da França. Depois a gente está falando de muitos biomas diferentes. São pelo menos 6 biomas que o Brasil tem e muitos subbiomas, e a agricultura se desenvolve bem em alguns deles. No caso das queimadas, a queimada é um tipo de manejo da agricultura de baixa tecnologia. Queimadas legais, permitidas por lei. É um manejo da agricultura de baixa tecnologia e na Amazônia muito mais. A Amazônia tem uma grande parte da sua agricultura de baixa tecnologia, de manejo primitivo. Esse é o manejo dos índios, da coivara, de você queimar a terra para limpar a terra e plantar depois. O satélite que acompanha, que observa, ele não faz distinção entre a queimada legal e ilegal. Ele apenas registra um foco de fogo. E isso é uma queimada. Você pode dizer, olha, isso aqui é legal, isso aqui é ilegal, e você pode dizer que é tudo criminoso. Da mesma forma, o desmatamento. O Brasil tem mais de 66% das matas nativas preservadas. 2/3 do Brasil está preservado até hoje. 66% ainda são com floresta nativa do tempo de Adão e Eva. Está exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou. 66%, 2/3. Se você fizer a mesma comparação com o continente europeu inteiro, ele tem 1% de como era quando o Império Romano estava lá. Nos Estados Unidos, 19%. No Brasil, de novo, 66%. O governo pode ser acusado de vários erros, tá certo? Pode ser. Ele não consegue explicar a Amazônia. Ele entrou por uma rota de confronto, por uma rota que, ao invés de explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, é simplesmente uma rota de conflito e que gera nas pessoas uma desconfiança de que ali há alguma culpa. Mas nem há um desmatamento fora de controle na Amazônia, como se espalha por aí, não há isso. É impossível. Sabe por que é impossível? O estado do Amazonas tem quase 1.600.000 quilômetros quadrados. Mais de 5 vezes a Itália e mais de 3 vezes ou quase 3 vezes a França. O estado do Amazonas, se você for reunir o que tem de agricultura, de pecuária, de infraestrutura, de cidades, tudo isso não chega a 3% do território. Você tem, portanto, mais de 97% do estado do Amazonas coberto de vegetação nativa. E não tem como isso ser alterado. Então é o seguinte, não, mas 80%, mas tem 20% que pode ser desmatado. Não, porque se você for ampliar qualquer coisa de agricultura e pecuária, você vai ter que reservar 80% de proteção. Então nós estamos falando aqui de tudo que o Brasil produz, é 9% do território. Estamos falando de soja, de milho, de café, de laranja, de cana, de algodão e assim por diante. De todas as frutas, de todos os legumes, de tudo. Todas as plantas cultivadas no Brasil, todas. De alface e eucalipto, tudo que se planta no Brasil, ocupa 9% do território nacional. 9% do território nacional. Você pega um país como a Holanda, que tem mais de 60% do território ocupado por cultura agrícola. Você pega um país como a Irlanda, como a Holanda, a Alemanha, mais de 50%. Então, os Estados Unidos, a gente já falou, 40%. É isso que está às vésperas de um desmatamento, de uma savanização, como essas ONGs e pseudocientistas espalham por aí? Não, isso é coisa desonesta. Isso desautoriza, inclusive, as pessoas que usam essa expressão a serem porta-vozes da proteção da Amazônia, porque isso é mentira. Como é que você vai transformar em savana um estado como o Amazonas, que tem 97% de área de floresta? O Amapá, que tem 80% de área protegida por terra indígena e parque. Roraima, que tem 70% de terra indígena ou de parque. Olhem no mapa. Yes, I flew all the way across
Amazonia, it took 5.5 hours in a jet plane to fly across. It is almost as much as flying, say, from Chicago to San Francisco. It's about the same. So people don't understand this, how huge Brazil is. Essa é uma afirmação que acaba um pouco com essa boba discussão que estão fazendo que o Brasil cresceu a sua produção à custa dos seus recursos naturais. É mentira. O Brasil cresceu a sua produção porque ele soube recuperar um bioma degradado que é degradado aqui na África e na Ásia. Lá tem cerrado também. Mas se a preocupação com o meio ambiente não explica a marcação cerrada que o Brasil vem sofrendo, o que explica? Em 2009, tivemos uma pista dessa motivação no documento Farms Here, Forest There. Fazendas para nós, floresta para eles. Que era um trabalho da Associação dos Fazendeiros Norte-Americanos. Eles contrataram uma equipe muito competente que tinha servido ao governo Clinton lá no Tratado de Quioto. Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. Que é o quê? Uma orientação para o governo norte-americano pressionar a produção agrícola brasileira com uma espécie de tributo ambiental. Ou seja, criar uma legislação tão forte que gere um custo para a agricultura brasileira. Onde os Estados Unidos demonstram o quanto eles ganham enquanto a gente preserva. Porque eles produzem, eles exportam, eles não têm nós como nosso produto como concorrente no mercado externo, principalmente o mercado asiático, que é um dos maiores. A estratégia é o financiamento de ONGs e de organizações que pressionam o governo e a mídia pela aprovação de leis que impeçam o aumento da produção brasileira. A proposição do estudo é clara. Aumentar a proteção às nossas florestas significa prejudicar a produção do Brasil e, consequentemente, beneficiar a americana. No ano 2000, a agricultura brasileira exportou 21 bilhões de dólares. 20,6, 21 números redondos. No ano passado, 20 anos depois, 100,8 bilhões de dólares. 5 vezes mais em 20 anos. Nesse período, nós tivemos aquela crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial despencou. O agro brasileiro não. Cresceu 5 vezes. O que é isso? Eficiência, competitividade, competência. Se você aumentou exportações, alguém perdeu o mercado. Quem perdeu o mercado não ficou feliz com você. Mais recentemente, isso já em 2017, eu não era mais ministro, mas participei de um jantar na Embaixada da China. Estava lá o presidente da Câmara, na época o Rodrigo Maia, e um representante do governo, que era o governo do Michel Temer. E o embaixador puxou um celular, mostrou, disse, olha, ministro, falando comigo, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendi o que ele queria dizer, mas eu disse, fale aí para o presidente da Câmara, embaixador. O que ele queria dizer é o seguinte, é que a segurança alimentar da China dependia cada vez mais do Brasil, da nossa produção de grãos e de proteína. Então essa é a força do Brasil, isso gera um desconforto lá fora, do ponto de vista comercial. Sempre gerou e gera cada vez mais. O mundo hoje depende do Brasil. Eles ficam loucos de raiva com isso. E aí começam a jogar pedra. O problema do desmate é um problema de crime, não é do produtor. Ninguém desmata a Amazônia para produzir 1 grão de soja. No Brasil, uma única safra basta para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz, em um só ano, o suficiente para 1 bilhão de pessoas. O que é que isso incomoda os produtores americanos e europeus? Incomoda da seguinte forma. Primeiro, o Brasil tem uma agricultura muito competitiva. Então vai subtraindo o mercado dos americanos e europeus. Esse é o primeiro problema. Você subtrai mercado da carne, da proteína, do grão, do milho, da soja. Qual o segundo problema? O segundo problema é que, além de subtrair mercado, você derruba o lucro. Por quê? Porque com preços melhores, você derruba os preços internacionais. Então o americano, o agricultor americano e o europeu olha e diz, ó, esses caras já me tiraram a parte do mercado. Agora eles estão derrubando a minha lucratividade, porque
estão derrubando os preços. E o terceiro problema, o governo americano, francês ou holandês olha e diz o seguinte: estão obrigando a gente a gastar mais com subsídio. Você entendeu como é que se integra a ideia de que a agricultura brasileira prejudica a agricultura europeia e americana? Por causa disso, tira mercado, reduz lucro e aumenta o subsídio que eles são obrigados a oferecer. Então, diante disso, eles vão para cima mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente alega que essa agricultura é uma agricultura que não é benéfica para o meio ambiente, na verdade a gente tá observando o exercício de interesses protecionistas, anticompetitivos, com o argumento de que seria um problema ambiental. Na verdade, não é. Em junho de 2019, depois de 20 anos de negociações, um acordo de livre comércio entre a Europa e o Mercosul foi assinado. Seria o maior acordo na história da União Europeia, economizando cerca de 4 bilhões de euros em tarifas para os exportadores. Mas, graças à interferência de países como França e Irlanda, talvez o acordo nunca entre em vigor. A estridência francesa foi tanta que a revista Forbes publicou uma matéria chamada O Veto de Macron ao Mercosul, perguntando se os incêndios na Amazônia são, na verdade, uma cortina de fumaça para o protecionismo. Só a França recebe 7,35 bilhões de euros em subsídios por ano, mais do que qualquer outro país. Ninguém quer perder esse subsídio. E Macron começou a ser pressionado pelos agricultores franceses na questão do acordo com o Mercosul. Los agricultores franceses recibieron el sábado con silbidos al presidente Emmanuel Macron, que visitaba el Salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen en particular que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana. Well, why did the French go into it then? Well, to protect their inefficient farmers from commercial competition. O agricultor europeu e americano não é propriamente um agricultor de mercado. A agricultura europeia não é uma atividade de mercado. Ela é uma atividade semi-estatal. O agricultor europeu é quase um funcionário público. Ele recebe tanto subsídio do tesouro dos países europeus que, para ele, o mercado é uma coisa secundária, porque, independentemente do preço do que ele produz, o governo vai garantir a diferença. Garante o preço do leite, garante o preço da vaca, garante o preço da beterraba, da uva, do queijo. Tudo isso é garantido pelo Estado, com o subsídio. O americano vai no mesmo caminho. Aí entra uma agricultura tropical, baseada em disponibilidade de terras, de água e de conhecimento de tecnologia fornecida pela Embrapa, com uma classe de produtores bastante experiente, que vai expandindo a produção numa área nova que é o Cerrado. Quem briga com a gente não são países, são empresários, são comerciantes, disfarçam-se, né? Pela conversa do presidente, etc. Mas a competição se dá entre empresas. As empresas brasileiras de alimento passaram a se tornar muito competitivas, oferecendo bom produto, né, por preço mais barato que os nossos concorrentes. Carnes, por exemplo, carne de gado, carne de frango, né? Agora carne de suíno, fora grãos. O Brasil hoje coloca uma carne de qualidade muito mais barata lá na Europa do que a carne que eles costumavam comprar, que era da Irlanda. Você acha que o produtor irlandês está feliz com esse crescimento do Brasil? Que consegue produzir uma carne melhor que a dele, num custo muito menor, e a carne chegar na Europa ainda competitiva? Não tenha dúvida nenhuma que eles vão para cima. Eu vi uma vez, lá numa cidade dos Urais, na Rússia, estava havendo uma reunião dos BRICS, e a presidente Dilma foi ter uma conversa com o presidente Putin, da Rússia, e eu acompanhei a conversa. E lá, pelas tantas, ele diz: olha, Dilma, nós vamos ampliar os nossos contratos de fornecimento de alimentos com o Brasil e com a Argentina, porque nós não queremos depender de segurança alimentar de países que submetem a Rússia a sanções. Então não pode ter ingenuidade e achar que não tem problema. Ah, vai ser ocupação militar? Não. É uma ocupação diferente. A ocupação é a ocupação
econômica, é você imobilizar o patrimônio, a fronteira agrícola, a fronteira mineral. Essa é que é a situação que está em jogo, na minha opinião, ali na Amazônia, que vai dar muito trabalho ao Brasil, trabalho diplomático e trabalho na área de defesa também. Em 2016, um relatório do Programa Ambiental da ONU já apontava: metade da terra protegida na América Latina e Caribe fica no Brasil, que é a maior rede de área terrestre protegida do mundo. Um relatório da OCDE afirma: o Brasil se tornou um dos maiores contribuintes no aumento de áreas sob proteção ambiental. Entre 2003 e 2008, foi responsável por mais de 70% das novas áreas terrestres colocadas sob proteção. E em todos os comparativos ambientais, o Brasil se sai melhor que os países que querem ensinar a conservar a natureza. O Brasil estava sendo sabotado economicamente com a desculpa de proteger o meio ambiente. Lembrando de previsões que falharam, de outras Gretas com as mesmas mensagens e de outros apocalipses que não aconteceram, das famílias prejudicadas em sua subsistência, os índios removidos de suas terras, as crianças enterradas nos infanticídios, o país impedido de progredir, a fome supostamente combatida, os adolescentes prejudicados psicologicamente, a mídia dando capas de jornal ao alarmismo. Todos receberam a mesma resposta: é pelo bem do meio ambiente. E os autores dessa resposta nunca deram um bom exemplo na preservação de seus jardins, e que têm muito dinheiro a ganhar com a pobreza de seus vizinhos. O jardim sempre foi uma metáfora para nossas vidas. Afinal, o homem faz parte da natureza. Ao mesmo tempo em que é filho dela, transforma-a sob a influência de seus talentos. Assim como o joalheiro, ele encontra uma pedra bruta e ele lapida aquela pedra, e com isso ele valoriza a pedra, assim também o homem é chamado a contribuir com a obra de Deus e ser o jardineiro de Deus. Nós somos filhos de Deus. As obras-primas são netas de Deus. Ao tratar a natureza como se fôssemos superiores, podemos ter o mesmo destino tirânico da antropologia, que separou os índios dos brancos, que separou a floresta do homem do campo. So you have a unique situation in Brazil, and you are taking a leadership position. All of Brazil is in a nice warm climate where it is easy to grow things. You must tell the world what you're doing, showing the real thing of what you are doing. É aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. É muito difícil que a gente seja um país produtor de computadores e de tecnologia de informação. Nós estamos muito atrás de outros que estão muito na nossa frente. Na agricultura é onde está essa oportunidade de ficar na frente de todo mundo. E não é porque a gente tem só terra, água e gente, é porque a gente tem conhecimento técnico. Então, esses três temas, terra disponível, tecnologia e gente, somados, nenhum outro país grande tem. E o Brasil tem. Você planta soja, tira a soja, planta o milho, tira o milho, põe o gado, tira o gado, volta com a soja. Se você quiser, você faz. Você não para de produzir o tempo todo na mesma área. É para fazer 3 safras no ano. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. Do que viveria o resto do mundo se não fosse a agricultura brasileira? Haveria fome. A área cultivada nos últimos 20 anos, 30 anos, aumentou em cerca de 27%. A produção aumentou para quase 300%. Então, a segurança alimentar é a base da estabilidade social e política de um país. Acabar com a fome no mundo. E, com isso, garantir paz no mundo. E é um conhecimento que outros países não podem usufruir porque não tem o mesmo clima que a gente tem. Então, nós podemos ser, e seremos, está escrito nas estrelas, o campeão mundial da segurança alimentar e o campeão mundial da paz. Esse é o maior desafio que a geração de vocês, jovens, tem para resolver. E conte com os velhos para isso. Vamos ou não vamos ter segurança alimentar?
Quer acender a luz aí? Vocês vão se perder aí.